Então, para que a gente inicie os estudos relacionados a essas atividades com arma de fogo, a todas as questões jurídicas envolvendo arma de fogo, é muito importante que a gente compreenda os conceitos de posse e porte de arma de fogo. O conceito de posse de arma de fogo, a própria Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, no artigo 12, ao definir o crime de posse ilegal de arma de fogo, ela já vai trazer esse conceito legal do que é a posse de arma de fogo. Está lá escrito como posse de arma de fogo: possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência dessa, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Então, pessoal, a gente precisa entender residência como qualquer local em que a gente assim a utilize, ou seja, qualquer casa, qualquer abrigo, qualquer local em que a gente utilize como residência, ainda que eventual, ainda que de certa forma temporária. Por exemplo, até mesmo o quarto de hotel ou quarto de pensão, ele pode vir a ser entendido como residência, ainda que eventual, se ali tu está fixando moradia, tá? Então, se eu tô lá na minha casa com uma arma de fogo, seja na gaveta, seja na cintura, seja no estado em que ela se encontrar, eu vou estar numa situação de posse de arma de fogo, tá? Assim é o estabelecimento comercial, desde que eu seja o titular ou o responsável legal por aquele estabelecimento. Titular nada mais é do que o seu sócio, o dono daquele empreendimento, né, onde eu vou estar com uma arma de fogo. Então, se eu sou o titular, se eu mesmo sou o empreendedor ali e eu estou com uma arma de fogo na cintura, né, a pronto emprego, embora muitos possam confundir em achar que se trate de porte de arma de fogo, na verdade eu estou numa situação de posse de arma de fogo, assim como se ela estivesse na gaveta do balcão do estabelecimento, enfim, tá? E o responsável legal, né? O responsável legal não é simplesmente o funcionário da empresa, mas precisa ser, por contrato de trabalho, definido como cargo de gerência, tá? Ou seja, eu posso ser gerente comercial, posso ser gerente de recursos humanos, enfim. Eu não sou o titular daquele estabelecimento, eu não sou sócio daquela empresa, mas eu exerço essa função de gerência. Se eu exerço a função de gerência e eu estou com uma arma de fogo, eu estou em uma situação de posse de arma de fogo, né? Agora, por exemplo, se eu não estiver numa situação, se for o meu local de trabalho, e se eu não estiver numa situação, aliás, se eu não for o gerente daquele estabelecimento, nesse caso eu não vou estar numa situação de posse de arma de fogo, tá? Ou seja, para a gente compreender então o que é porte de arma de fogo, é só eu excluir as situações em que sejam consideradas como posse de arma de fogo. Então, nesse caso que eu citei agora, se eu estou no meu local de trabalho, mas eu não sou o responsável legal, ou eu não sou o titular daquele estabelecimento, então eu estou numa situação de porte de arma de fogo, tá? Qualquer situação em que não venha se enquadrar de posse de arma de fogo, porte de arma de fogo. Compreender o conceito de porte de arma de fogo é fácil se eu já compreendi o conceito de posse de arma de fogo, tá? Outras questões interessantes da gente entender é que não importa a condição em que essa arma esteja, ou seja, ela pode estar totalmente desmontada, desde que eu reagrupando as peças, né, eu montando essa arma de fogo, ela seja capaz de efetuar um disparo se com uma munição estiver carregada, tá? Ou seja, não importa se eu estou na minha residência ou no meu local de trabalho, sendo eu titular ou responsável legal, se eu estou com a arma desmontada, se eu estou com a arma montada, vazia, numa gaveta, se eu estou com a arma municiada e carregada numa gaveta, ou se eu estou com ela carregada na cintura. A situação é posse de arma de fogo. Ao passo que
porte de arma de fogo é qualquer situação que não seja posse de arma de fogo. E a mesma coisa, não importa a condição em que esteja essa arma de fogo. Ela pode estar desmontada no porta-malas do meu carro sem munições, que eu estarei numa situação de porte de arma de fogo. Assim como ela pode estar na minha cintura, pronta emprego, ela também será considerada como porte de arma de fogo, tá? Então, pessoal, entendendo esses conceitos, a gente já tem uma boa base para daqui adiante entender, então, como seria, o que me permitiria estar nessas situações, o que me permitiria estar numa situação de posse de uma arma de fogo na minha casa, de posse de uma arma de fogo no local de guarda do acervo para os CACs, e o que seria, o que me permitiria estar numa situação de posse de arma de fogo no meu local de trabalho. Ao passo que, quais os documentos, quais as situações que me permitiriam estar portando uma arma de fogo, seja no trajeto para o stand, seja no dia a dia para quem quer se defender com uma arma de fogo. Tá bom, pessoal?